sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, irmãos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Hoje é um dia que tem características especiais no calendário do nosso grupo, principalmente o grupo ocidental. É dia de finados. É um dia em que se fala acerca da desencarnação, mas se pode pensar também no valor da vida. E a gente vem aprendendo ao longo do tempo, com as comunicações mediúnicas, com o apoio dos amigos espirituais que vêm trazer as boas novas, as notícias sobre a vida espiritual. E nós aprendemos que quanto mais equipado o espírito estiver, melhor será a sua relação com a vida espiritual. E nós temos na mediunidade esse grande instrumento de esclarecimento, de reportagem, vamos dizer assim, do que é a vida espiritual, o que acontece com a gente, o que pode acontecer com os nossos amigos, os nossos irmãos, com os nossos amores. Isso é muito consolador, porque como falamos no programa anterior, essas ideias materialistas, essas noções do nada, da finitude, leva a gente a investir o tempo todo no que é transitório. Isso não é saudável para ninguém. E quando nós falamos em comunicação, em trazer notícias, nós sempre ficamos pensando na questão das bagagens. Como é que estamos organizando a nossa mochilinha? O que é que a gente está colocando? São só coisas úteis ou são coisas inúteis? Como é que fica isso? E aí a gente vê o estudo, e o estudo de encontro é muito interessante, porque não é uma palestra, é uma interação, em que dúvidas podem ser apresentadas, em que um companheiro ajuda o outro, porque quantas vezes a experiência do outro é aquela experiência que eu quero, que eu preciso ter. Então tudo isso é muito bom, sem contar a troca fluídica que é estabelecida pela convivência. E agora, nesse próximo domingo, dia 5 de novembro, das 8h30 às 13 horas, nós vamos ter 2 encontros no Centro Espírita Leon Denis. Um é o 16º Encontro Espírita sobre Espiritismo e Psicologia. Esse encontro tem como patrono o Dr. Henrique Roxo. E o estudo é baseado no estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. E para conversarmos um pouquinho, sobre esse tema, já que a gente que vai passar, o tema é fugas psicológicas. Olha, meus amigos, fugas psicológicas. Esse programa é gravado e hoje, na programação de aniversário dos 52 anos da Rádio Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, dia 30 de outubro, nós ouvíamos alguém falar sobre luto. A casa de Teresa d'Ávila foi orientada pela espiritualidade para ter uma reunião com os enlutados, mas a fala do plano espiritual foi que nós não focássemos naqueles que partiram, mas se notificaram. Na verdade, quem foi também está enlutado, quem foi também, muitas vezes, por ter como referência só a vida familiar, só a vida profissional, só a vida material, ele vai sentir muita falta e vai sofrer muito do plano espiritual em função disso. Mas quem fica também tem todo um processo de reorganização. Então, partindo dessa questão, quando não é bem estruturada,
a criatura começa a entrar nas fugas psicológicas. E esse estudo, na obra Conflitos Existenciais, através do médium Divaldo Pereira Franco, uma obra de Joana de Ângelo, é muito bom. E esse estudo, no dia 5 de novembro, de 8h30 às 13h30, vai acontecer em grupos, na sala com o dinamizador. Então, um trabalho presencial. E essa dinamização, essa grande troca, né, em que é muito bom mesmo, né? O apoio vai ser muito bom, porque quem de nós não temos o nosso momento de escape da nossa vida, dos nossos problemas, dos nossos conflitos, não é? E é nesse estudo que a gente vai assim se aprimorando, vai entendendo, né? E vai até, meus amigos, tendo uma chance de um melhor aproveitamento do nosso processo reencarnatório. A gente precisa muito aprender a aproveitar. E como nós vimos no estudo passado, terça-feira, a gente às vezes fica esperando por aquela grande oportunidade. A gente fica esperando por aquele fato extraordinário. Mas são as situações diferentes do meu lar. Como é que eu fujo das minhas questões familiares, daquilo que eu preciso resolver em família, nas minhas questões profissionais, nas minhas questões na casa espírita mesmo, como tarefeiro, como médium, eu realizo fugas. Eu dou um jeitinho, eu invento desculpas. Então são situações que a gente vai. Em Joana a gente tem um trabalho muito bonito que é assim, ela constata, ela mostra o fato, mas logo após ela dá o tratamento. Como é que eu posso tratar essa dificuldade que me assola, essa dificuldade que me esmaga? Então, meus amigos, vai ser muito bom nós estarmos juntos nesse dia 5 de novembro, de 8h30 até às 13 horas, nessa sessão, nesse trabalho muito bonito, né? É um trabalho presencial. O Leon Denis sempre apresenta alguma parte pelo YouTube, através do www.celd.org.br. A gente pode baixar a apostila, pegar a apostila, muito importante, e no dia acompanharmos pelo canal do CELD do YouTube, TV CELD. É interessante, mas para quem não puder estar, porque a nossa experiência, e tivemos últimos encontros de Jesus e Messias espiritual, como as pessoas estavam saudosas a partir do jejum do só estar na internet. Como ele está saudoso de estar junto, de abraçar, de conversar. Isso é muito importante para nós. Então, todos os amigos, todos os irmãos estão convidados para mais esse momento de estudo, de enriquecimento, que é, na verdade, uma oportunidade de arrumarmos a nossa bagagem. E isso vai acontecer no 16º Encontro Espírita sobre Espiritismo e Psicologia. O patrono é Henrique Roxo, e quem não conhece, vai no dia saber um pouquinho, perguntar um pouquinho, quem é esse patrono? Por que ele é o patrono deste encontro? E a gente vai, com certeza, ter mais um amigo, porque quando a gente é apresentado a um amigo e a um irmão de competência, é mais alguém que vai ajudar a gente na nossa caminhada. É mais alguém que vai servir de referência, não é idolatria, mas é de referência para que a gente consiga caminhar melhor na nossa vida de médium, de trabalhador espírita e cristão. E como nós necessitamos disso, né? E é por isso, amigos, que a Rádio Rio de Janeiro vem empreendendo esses esforços de manter a rádio no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É todo um movimento espiritual para oferecer
material para pensamentos mais úteis, para pensamentos mais coerentes, para uma visão mais elevada do mundo, da vida e de nós mesmos. Então, isto a rádio está fazendo, e por isso a gente sempre conversa, né? Nesses 52 anos, então, vamos nos mobilizar para ajudarmos a rádio a cumprir o seu papel. Vamos nos ajudando mesmo, divulgando a programação da rádio para outros irmãos, para outros amigos. Inclusive é uma rádio que divulga as nossas casas espíritas. Isso é muito importante. A nossa gratidão a essa rádio que presta tantos serviços, né, para encarnados e para desencarnados. Então vamos entrando no site da rádio. Agora então, com o aplicativo, está uma maravilha. Os embaraços da sintonia foram eliminados e dentro do aplicativo do site da rádio, a gente vai ter como colaborar no Clube da Fraternidade, nas nossas doações, para que a rádio continue assim, né? Certinha, afinada com o bem, afinada com Jesus. E hoje, amigos, nós estamos aqui para convidar para 2 eventos bem importantes do Centro Espírita Leon Denis, em que nós estaremos estudando no dia 5 de novembro, de 8h30 às 13h, estamos com o 16º Encontro Espírita sobre Espiritismo e Psicologia, cujo patrono é Henrique Roxo, baseado no livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. E o tema é Fugas Psicológicas. E teremos nesse mesmo dia, e aí a gente vai ter que escolher. Vamos ter o 24º Encontro Espírita, 24º, hein, gente? Sobre Joana de Ângeles. É claro que a patronessa Joana de Ângeles será nesse mesmo dia. Mas para fazer esse convite, virá até nós a nossa querida amiga e irmã Andréa Marques para falar conosco, para fazer o lindo convite e falar um pouquinho sobre esse 24º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. Muito bem-vinda, querida Andréia. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Andréa Marques. Faço parte da equipe de estudo do Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles, no Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro. Estamos aqui para fazer um convite para o nosso 24º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora espiritual do nosso encontro. Ela se apresentou a Divaldo como um espírito amigo. Mais tarde, ela se revelou Joana. Vamos encontrar algumas referências sobre esse espírito. Na época de Jesus, como Joana de Cusa, mais tarde como Clara de Assis. No México viveu como Sor Juana Inês de la Cruz. E a última reencarnação de que se tem notícia, ela foi a abadesa Joana Angélica de Jesus. Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação da doutrina espírita. No mundo espiritual, Joana de Ângeles participa do movimento de evangelização espírita cristã. Então, nós estamos aqui convidando a todos para participar do nosso 24º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles, cujo tema é Desafio de Ser Feliz. E nós organizamos o nosso encontro em 2 subtemas. O subtema 1 é Felicidade Atual e Futura. E o nosso tema 2, ou subtema 2, é O que eu sou e o que eu serei? Depende de mim? É um questionamento. E nós temos alguns objetivos para que nós possamos alcançar nesses 2 temas. No tema 1, os objetivos são compreender o verdadeiro sentido de felicidade na Terra e refletir sobre o processo de aquisição de felicidade atual e futura. Para esses objetivos, nós vamos ter alguns questionamentos que nós iremos refletir juntos.
Nós teremos a felicidade na visão de Joana de Ângeles. Nós iremos também refletir sobre a pergunta: o que devo fazer para ser feliz? E o que nos impede de ser feliz aqui na Terra? Também Joana de Ângeles nos convida a refletir sobre onde se encontra a verdadeira felicidade e de que ou de quem depende a conquista da felicidade. Então são aspectos importantes, questionamentos importantes, que nos auxiliam na construção da felicidade atual e futura. E Joana de Ângeles nos assevera que não existe uma fórmula mágica para a felicidade, mas a benfeitora espiritual nos orienta que a busca pela felicidade deve caracterizar-se pelo conhecimento de si mesmo, pela conscientização das próprias aspirações e pelos objetivos da vida. E aí nós entramos no nosso tema 2, que tem como subtema: o que eu sou e o que eu serei depende de mim? É uma pergunta. E aí nessa pergunta nós temos alguns objetivos para alcançar. Entender o comportamento do espírita e do espírito diante da vida, conscientizar-se de que as circunstâncias felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de nossas escolhas, buscar no autoconhecimento parâmetros motivadores de felicidade. E aí Joana de Ângeles nos convida a refletir sobre o que nos orienta nas nossas escolhas. O que pode restringir a liberdade do espírito? Que comportamentos trazem infelicidade para o espírito? Joana de Ângeles vai nos esclarecer sobre alguns comportamentos que devemos evitar. E o que nos aconselha Joana de Ângeles sobre a liberdade de escolha? Como fazer escolhas com responsabilidade? O autoconhecimento pode ajudar na construção da felicidade? De que maneira? Então, esses são os questionamentos que nós teremos no nosso encontro, que Joana de Ângeles e a doutrina espírita irão nos esclarecer a respeito do tema tão importante para nós e tão reflexivo: desafio de ser feliz. E por fim, nós vamos saber da nossa benfeitora, que vai nos esclarecer sobre a felicidade e sobre o autoconhecimento, a fim de que possa promover mudanças significativas no nosso psiquismo, no nosso comportamento. Porque o Espírito São Luís, em um livro dos Espíritos, nos assegura que todos nós temos a irresistível necessidade de sair da inferioridade e de ser feliz. Então vamos na construção dessa felicidade, vamos buscar a construção dessa felicidade. Nós também teremos evangelização para bebês, jovens, crianças e no formato presencial, com oficinas, com dinâmicas, trazendo esse tema para um formato em que esses espíritos possam também participar de um tema tão importante, né? No formato, numa linguagem adequada a cada um. Também podemos participar desse encontro de modo presencial esse ano, fazendo a inscrição na livraria do Centro Espírita Leon Denis, ou no formato também online, pelos canais do YouTube do CELD. Então nós convidamos a todos a vir estudar conosco, seja presencialmente ou online, no dia 5 de novembro de 2023, das 8h30 às 13 horas. Serão todos muito bem-vindos para que possa vir refletir conosco, com a doutrina espírita, com Joana de Ângeles, acerca de um tema tão importante para nós.
porque tenhamos a certeza de que todos nós estamos em busca da construção da nossa felicidade. Felicidade atual aqui no planeta e felicidade futura. Que possamos juntos, um auxiliar o outro nessa construção. Então sejam todos bem-vindos ao nosso encontro e um abraço da equipe de encontro espírita sobre Joana de Ângeles. Fiquem todos com Deus. E assim, meus irmãos, estamos nós, né? Nós estamos nesse trabalho, nesse esforço de, junto à doutrina espírita, junto com Jesus mesmo, oferecermos de nossa parte o melhor. E o melhor que pode ser oferecido a médium é ainda encarnado ele refletir sobre a sua posição. Não só a sua posição enquanto médium, mas a sua posição enquanto espírito encarnado. A sua posição enquanto trabalhador ajustado a uma estrutura que não foi feita por ele. Essa estrutura já foi encontrada. Dificilmente a gente tem poucos, ainda tem alguns, mas são poucos os fundadores da Casa das Espíritas que ainda estão laborando, que ainda estão trabalhando. A maioria de nós herdamos uma estrutura que foi construída assim com muito empenho, com muito esforço, por almas extremamente valorosas, né? Extremamente compromissadas com o projeto espiritual. Temos até, a gente repete sempre, e o CERJ faz esse trabalho histórico, né, de armazenar essas casas espíritas fazem 100 anos. O que levou, num determinado momento, tantas casas espíritas estarem aniversariando assim? Nosso CELD tem 62 anos. A Casa de Teresa d'Ávila faz 20 anos, esse ano. Então, é um trabalho muito bonito da espiritualidade e que depende da maturidade e da eficiência de cada um de nós, trabalhador. E muitas vezes, amigos, a gente não faz o melhor, não é porque não queira, não é porque não sabe. E aí fica até difícil para os espíritos nos intuírem, porque eles não encontram aquele recurso. Eles não encontram em nós uma base, até para tirar uma palavra, para apresentar um quadro, para apresentar algo melhor. Então, esses momentos agradabilíssimos de estudo, que é o estudo em conjunto, né? A gente estuda sozinho, é uma questão. Mas quando a gente estuda em conjunto, a afetividade. Essa afetividade não só entre nós encarnados, mas os nossos amigos espirituais, até aqueles espíritos comensais que convivem conosco, estarão lá. Estarão ali trocando ideia, fortalecendo o pensamento, o sentimento, criando novos vínculos. E tudo isto é muito bom para nós. Esta reencarnação, meus amigos, é um prêmio valiosíssimo, porque a gente está conhecendo verdadeiramente Jesus. A gente está conhecendo verdadeiramente o bem. A gente está gostando de ser irmão. A gente está se sentindo honrado por sermos filhos de Deus. A gente está se sentindo muito bem por ter em Jesus esse irmão mais velho, né, de competência e coerência dentro de todos nós, junto a todos nós. Então, amigos, estamos todos convocados. É claro que aqueles que não puderem ir pessoalmente, tem o canal do YouTube, TV CELD, através do YouTube a gente pode assistir. Os links vão ser colocados lá, mas aqueles que desejarem já pode pegar a apostila através do canal www.celd.org.br. Encontros e seminários, sejam todos bem-vindos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.